Se tem algo que deixa qualquer pai desesperado aqui nos Estados Unidos, é quando o filho vai para a escola. É uma realidade muito complicada. Para se ter uma ideia, no passado foram 304 registros de tiros em escolas aqui nos Estados Unidos, quase um por dia. Esse ano esse número já aumentou, já passou de um tiroteio em escola por dia, na média, aqui nos Estados Unidos. E infelizmente essa semana tivemos um caso numa escola em Sapopemba, na capital paulista, que deixou todo mundo assustado, e é natural. A escola é um lugar de excelência, é um lugar de aprendizado, é um lugar onde qualquer criança deveria ir para melhorar. E na prática, né, essa situação aqui nos Estados Unidos começa a preocupar também no Brasil. O Renato hoje vai falar para a gente sobre uma pesquisa mostrando a violência em geral nas escolas brasileiras, com números chocantes. Bom dia para você, Renato. Bom dia, Barão, bom dia, Débora, bom dia a todo mundo Bom que dia. nos segue aqui no Stage. Novamente, usamos o espaço da coluna para colocar dados, números, estatísticas que retratem esse Brasil que algumas vezes é bem diferente do que o que nós gostaríamos. Barão, nós fizemos essa pesquisa, uma pesquisa para a POSP, que é a Associação dos Professores do Estado de São Paulo. É uma pesquisa que foi para retratar a situação da violência e que trouxe alguns números alarmantes, números que mostram que o Brasil caminha a passos largos para essa realidade que você apontou que existe nos Estados Unidos hoje. Quando nós perguntamos se as pessoas souberam de casos de violência no último ano na escola em que seus filhos estudam, 73%, mais de 7 de cada 10 pais falaram que souberam. E sabem por quê? Presenciam e sabem também pela comunicação que existe entre os pais e entre os alunos. Esse número é muito semelhante ao número de estudantes que souberam casos de violência. Esse número chega a 71% entre os estudantes, e quando nós perguntamos para os professores, esse número cai consideravelmente, cai para 41%, o que retrata, na verdade, uma desconexão que existe hoje de uma série de violências que muitas vezes passam desapercebidas dos professores, como, por exemplo, o bullying feito de um colega para outro colega. Renato, recentemente a gente falava aqui sobre um caso específico de racismo, né? A mãe de uma criança acusava a escola de omissão nesse caso, e a escola respondeu que não sabia, que não estava acompanhando que aquela criança vinha sendo vítima de racismo cometido por um outro colega, né? Isso chama atenção para esse olhar que tem que ser feito por parte de professores, diretores, inspetor de aluno, por todo mundo que trabalha na escola, pelos pais também dos estudantes. Eu acho que é uma tarefa aí compartilhada, né? Entre responsáveis, os funcionários da escola, os próprios alunos. A gente vê essa violência que não consiste só nesses casos extremos, né, de armas, agressões físicas, casos de abuso, mas esse bullying que precisa de uma atenção, um olhar mais atento, né? E o Barão pode até trazer a experiência que ele tem nos Estados Unidos também, de que forma as escolas, a comunidade trabalha para evitar que se chegue a esse extremo também, né? Eu estou dando uma olhada aqui na pesquisa de vocês, são números muito assustadores. A gente está falando de quase metade, quase 50% de casos de bullying, de agressão verbal, de agressão física. Isso é muito assustador, né? Ainda mais, Débora, quando você pensa na escola, e o Barão disse muito bem, como um ambiente de excelência, um ambiente de aprendizado, como disse o Barão, um ambiente onde as pessoas saem melhores do que entraram. É muito difícil pensar um espaço onde as pessoas vão aprender que, ao ir para esse espaço, a pessoa já tem medo do que vai encontrar. Esse distanciamento que a pesquisa aponta da percepção dos professores para a percepção dos alunos tem a ver também com aí quase 4 anos em que os alunos foram estimulados a brigarem com os professores e não a ter um senso comum nas escolas, né? Quando os professores eram taxados de doutrinadores, isso afasta a relação
dos professores com os alunos. O que a gente viu é que a violência nas escolas cresceu num contexto em que a violência na sociedade também cresceu, não só as violências físicas, mas a polarização, a troca de agressões, a normalização da violência como uma forma de se resolver disputas, e com isso a escola, que deveria ser um cenário de paz, perdeu relevância. Eu falo isso com muita tristeza. Eu fui o primeiro coordenador geral da campanha dos estudantes pelo desarmamento, que foi o Sou da Paz, antes de virar ONG, quando era uma campanha liderada pelas entidades estudantis. É muito triste aí, mais de 30 anos depois, enxergar a realidade que a pesquisa apontou. E não me parece, esse para mim é o grande ponto que mais me preocupa, né? Não me parece que há uma preocupação tão grande, e eu estou falando em geral, de tentar mudar esse cenário, né? Claro, quando tem essa situação terrível, essa tragédia, todos os holofotes voltam, né? Meu Deus do céu, a discussão e tal, mas amanhã a galera já esqueceu. E como o Renato mostra muito bem, isso não é um processo que começou ontem, né? Isso vem acontecendo nos últimos anos, não sei se nos últimos 4, 5, nas últimas décadas, né? Sei lá quando começou, mas é algo absolutamente preocupante. Aqui nos Estados Unidos não tem uma solução mágica. Não existe uma solução mágica. Tanto é que os números mostram que os ataques têm aumentado, né? Já colocaram aquela história de detector de metal, já colocaram policial dentro da escola, já aumentaram. Isso é um negócio muito bacana, porque eu acompanho aqui no dia a dia com os meus filhos. Tem um trabalho psicológico de atenção, de alerta. Qualquer aluno que levantou ali a possibilidade de não estar legal, não estar bem, é separado, é afastado. Então, esse cuidado no dia a dia existe, até porque há um receio de um ataque, né? Simplesmente isso, de que mais pessoas morram. Mas eu não sinto essa preocupação, né? Infelizmente, se nem a educação básica simples, né, fazer com que o aluno saiba ler, escrever, fazer conta simples, matemática, a gente observa no dia a dia em boa parte das escolas brasileiras, escolas públicas em especial, esse cuidado, essa atenção com a possibilidade de algo pior acontecer, um ataque, ou mesmo bullying, né, que é uma coisa parece mais simples, mas não é. Não está muito no horizonte não, viu, Renato? Aparentemente não há essa preocupação primordial, infelizmente. Eu acho que não há preocupação e também não há um acúmulo de experiências que resolvam de uma forma mais definitiva essa questão. Por quê? Porque não pode ser visto como uma questão de violência ou de segurança pública apenas. É óbvio que tem questões como tráfico de drogas, tem que ser combatido com políticas de segurança, né? Para o usuário, você faz uma educação contra as drogas, mas é a polícia que tem que lidar com o traficante, não é o professor que tem que lidar com o traficante. Agora, se normalizou a violência, se com isso fica claro que o problema da violência é um problema estrutural, ligado ao racismo, ligado ao machismo e ligado à desigualdade, você tem que ter uma cultura de paz, uma cultura contra a violência ensinada nas escolas da mesma forma que se ensina a escovar o dente, da mesma forma que se ensina a apagar a luz, da mesma forma que educação financeira deveria ser ensinada. O diagnóstico está claro, os números são autoritários, e mais do que isso, a percepção sobre a realidade das pessoas é muito afiada nisso. A única forma de conseguir com que isso não seja uma ação isolada, né, uma comoção pontual, como você muito bem disse, Barão, para buscar uma solução estrutural da violência das escolas, é que isso seja conversado e tratado de sala de aula, que formas de resolução de conflitos, de problemas e de diferenças sejam ensinadas, formas essas que não passem pela utilização da violência ou pela desqualificação do outro. Ou seja, ouvir a política pedagógica, ou dificilmente nós conseguiremos mudar essa realidade. Muito bem, o Renato volta na próxima semana, sempre com a pesquisa atualizada do que está acontecendo no Brasil. Renato, um grande abraço para você, até a próxima.